Oi, meu amado irmão, minha amada irmã. É um privilégio mais uma vez estar com você para compartilhar a palavra do Senhor. Que alegria poder, nesse momento, ser um instrumento de Deus para abençoar a tua vida. Nós sabemos que a palavra do Senhor, ela é útil para as nossas vidas. Para a minha vida, para a tua vida. Assim como Deus tem falado ao meu coração. Certamente Ele há de falar ao seu coração através da sua palavra nesse momento. E o tema que eu quero abordar nesse momento é o poder da língua. Eu vou ler um versículo que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo de número 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. A língua, ela é um pequeno membro do nosso corpo de grande utilidade. Ela serve para que nós venhamos sentir o sabor dos alimentos, ou uma variedade de sabores. E é através do paladar que nós degustamos os variados sabores. Mas a língua também, ela é utilizada como um instrumento de grande eficiência, ou por que não dizer, o instrumento mais eficiente na comunicação entre os seres humanos. A linguagem, através da palavra, ou das palavras, ela tem um poder extraordinário. Conforme o versículo que nós lemos, que diz assim que a morte e a vida estão no poder da língua. Está se referindo ao uso da linguagem, o uso das palavras. Então, as nossas palavras, elas têm poder, elas têm efeitos. Portanto, elas, ou a língua, a comunicação através da fala, tem que ser bem utilizada, para que as nossas palavras, elas venham ser de utilidade tanto para nós, quanto para os nossos ouvintes, quanto para os outros. Porque existem os dois lados. A língua, ela pode ser usada tanto para o mal como para o bem. Ela pode ser usada tanto para derribar, quanto para edificar. Tanto para magoar, quanto para aliviar. Tanto para ajudar, quanto para atrapalhar. Tanto para alegrar, quanto para entristecer. Portanto, ela deve ser bem utilizada. Porque diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Primeiramente, nós vamos ver o mau uso da língua e seus efeitos. A língua, ela tem um poder destrutivo tão grande quando ela é usada para o mal. Ela tem um poder de combustão. Conforme Tiago, capítulo 3, versículos 5 e 6, diz que a língua é como uma pequena fagulha que incendeia uma floresta inteira. Pensemos o seguinte, um palitinho de fósforo. Ele tem um pouquinho de pólvora, uma cabecinha com um pouquinho de pólvora. E quando ele acende, ele forma uma pequena chama.
E você pode imaginar que uma pequena chama de um fósforo, ela é capaz de fazer com que uma floresta inteira seja destruída, seja incendiada, transforme-se em cinzas. Poder destrutivo. A língua, quando ela é usada para o mal, ela torna-se um instrumento nocivo, perigoso, destrutivo. A língua também, ela tem efeito de veneno mortífero. Conforme Tiago 3,8, diz que a língua é um veneno mortífero, um veneno letal, um veneno que causa destruição, um veneno que causa morte. Por isso que diz que a morte e a vida está no poder da língua. E o veneno que mata. A língua, ela tem um efeito de morte. Ela pode provocar morte quando ela é mal usada. Palavras que matam, palavras que ferem, palavras que destroem, palavras que acabam muitas vezes com sonhos, com propósitos, destroem vidas. Não seja alguém que faça o mau uso das palavras. E tem uma coisa, as palavras, elas não destroem somente os outros. Ela destrói muitas vezes a própria pessoa que faz o mau uso da língua. Quantas pessoas estão aí respondendo processos por falarem coisas indevidas? Quantas pessoas estão aí pagando indenização por falarem palavras indevidas contra alguém? Precisamos ter cuidado com as nossas palavras. Precisamos colocar um freio em nossa língua. Deus reprova a maledicência, ou seja, aquela pessoa que usa as palavras para detonar alguém, para falar mal de alguém, para ferir alguém, para denegrir a imagem de alguém. Seria interessante se nós pensássemos o seguinte: se nós não temos algo de bom para falar de alguém, falar de bem de alguém, que não venhamos falar mal. Eu sei que isso é difícil. É difícil colocar um freio na língua. É difícil refrear. A palavra de Deus diz que a língua, os cavalos têm freios, que o navio com um pequeno leme, ele consegue ser guiado. A diferença do tamanho do leme para a imensidão do navio que o leme consegue guiar. Mas a língua é muito mais difícil de ser refreada, de ser conduzida. Mas que busquemos o Senhor, que clamemos ao Senhor, que nós possamos usar as nossas palavras no momento certo, com o objetivo certo, com o propósito certo, para os resultados certos. Mas a língua também ela pode ser usada para o bem. Como diz o versículo, que bem a utiliza come do seu fruto. Portanto, nós vamos ver o bom uso da língua e os seus benefícios. Nossas palavras devem ser agradáveis. Colossenses capítulo 4, versículo 6 diz que as nossas palavras devem ser agradáveis, temperadas com sal, palavras que realcem o sabor das vidas, palavras que alegrem, que tragam conforto, que tragam ânimo, que tragam alento para as pessoas que necessitam.
Precisamos ser instrumento de Deus para trazer palavras que transmitam graça, que transmitam sabor para as vidas. A língua tem efeito, as nossas palavras devem servir para edificação. Efésios 4, 29 diz que as nossas palavras, elas devem transmitir graça aos que nos ouvem. Elas transmitem graças que ouvem. Ou seja, elas edificam vidas. Elas sirvam para levantar caídos, animar os desanimados, fortalecer os cansados. As nossas palavras devem ser palavras de ânimo, de esperança, de expectativa para as pessoas. O bom uso da língua produz alimento e cura para aqueles que ouvem. Palavras agradáveis. Em Provérbios capítulo 6, versículo 24, diz que palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. E eu entendo aqui, creio que você também entende, é muito fácil nós entendermos aqui, que as palavras agradáveis, elas trazem doçura para as vidas que estão amargas. Elas trazem um sabor agradável. O mel, ele tem um sabor agradável. O sabor do mel, ele é agradável ao nosso paladar, indicando que as palavras agradáveis, elas produzem esse sabor do mel nas vidas daqueles que ouvem. Elas produzem algo de bom para as vidas. Elas trazem palavras que alegram o coração, alegram a alma. Efeitos que alegram o coração, que alegram a alma. E que também trazem cura para o corpo. Uma palavra, ela pode alegrar a alma e ela pode trazer alívio até para as dores do corpo. O mel, ele tem esse efeito de sabor agradável e também ele tem efeito medicinal. Ao longo das civilizações, o mel, ele tem sido usado como um elemento medicinal que trazem cura para determinadas doenças, alívio para o corpo. E as palavras agradáveis, as palavras ditas corretamente, aplicadas corretamente, elas têm esse efeito. Pois a nossa língua, quando ela é utilizada para o bem, quando ela é bem utilizada, ela traz benefícios, tanto para nós quanto para os outros. O quanto é bom para nós quando nós podemos ajudar alguém, podemos confortar alguém com as nossas palavras, podemos instruir alguém com as nossas palavras, podemos fazer com que alguém aprenda algo de bom através do que nós falamos, algo que sirva de instrução para a sua vida. Nós nos sentimos úteis. E isso é bom, isso é agradável a nós. Agora imagine aquela pessoa que é beneficiada através daquilo que nós falamos. Eu tenho certeza que ela vai manifestar
um desejo de gratidão, de satisfação. E isso é bom, isso é agradável. Então vamos fazer bom uso das nossas palavras, para que sejamos instrumentos de Deus para abençoar vidas, para influenciar vidas, para impactar vidas. E dessa forma, nós estaremos contribuindo para o bem. E isso é maravilhoso. Vamos falar com o Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradeço pelo momento tão especial, Deus, que é compartilhar da Tua palavra. E nesse momento, falando sobre o bom uso da língua, Pai. Que cada dia o Senhor nos capacite a usarmos a nossa língua, a linguagem, o nosso falar, as nossas palavras, para que elas sejam de bom proveito, ó Deus, para que abençoem vidas, para que o Teu nome seja glorificado através de nós, para que sejamos, ó Deus, instrumentos Teus para falar palavras agradáveis, palavras de vida, palavras de esperança, palavras de conforto, palavras de amor. E dessa forma, ó Deus, vidas sejam abençoadas, fortalecidas, edificadas, impactadas. E é em nome de Jesus que eu oro. Amém.